Eu peço que a igreja nesta noite abra as vossas Bíblias no tema deste evento. Aleluia. Irmão, eu quero parabenizar o pastor pelo 4º conclave, né? 4º aniversário do tempo. Como pastor, eu sei que não é fácil, eu sinto os espinhos, os caminhos tortuosos, as tribulações, as perseguições, as pedradas. Porque ser pastor não é fácil, especialmente se tratando da cidade chamada Cascavel. Mas eu quero tributar todo louvor, toda adoração. Quando você está substituindo uma pessoa, ninguém é substituível. Mas quando Eliseu foi o sucessor de Elias, ele pediu uma unção dobrada. Que Jesus nesta noite tenha misericórdia da minha vida e que eu possa expressar a palavra do Senhor esta noite com unção dobrada. Amém? A qual Deus usa a sua serva, irmã Leonice, missionária. Leiamos a palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, aonde a palavra de Deus nos fala desta maneira: levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, 40 dias e 40 noites, até Horebe, ao monte de Deus. Amém? Podem vos assentar na presença do Senhor. Já foi orado, não precisamos mais orar, porque o servo de Deus já orou, o servo de Deus já louvou, e eu estou mais do que abençoada. Amém? Aleluia! Eu quero agradecer imensamente nesta noite, irmão, por este convite. E louvar a Deus por a vida deste homem de Deus e dizer que o pastor Claudinei mandou um abraço, né? Estamos orando por esta igreja, aleluia. Irmão, nós sabemos que Israel, Deus nos constituiu para adoradores do rei, para servirmos, para adorarmos, para engrandecer o nome santo do Senhor. Mas a Bíblia diz que após a morte do rei Davi, houve durante 130 anos uma sucessão de reinados, de reis corruptos, reis que faziam mal aos olhos de Deus. Depois da morte do rei Davi, diz a Bíblia que seu filho Roboão assumiu o reinado do seu local, e os escudos de ouro foram raptados, os escudos de ouro a qual dava a vitória a Israel foram raptados. E a Bíblia diz que durante esse reinado houve um outro rei corrupto chamado Roboão. E assim veio sucessivamente uma sucessão de reinos corruptos, que era mal, que faziam o que era mal, que era nocivo aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que houve uma época, durante esse período de 130 anos, um período de treva, um período complicado, um período ardoso, difícil, a qual veio a decadência espiritual para Israel. E duas tribos começaram a brigar. A Bíblia diz que uma das tribos se chamava Tidme e a outra seguia Ori. Porém, a Bíblia diz, no livro 1 de Reis, capítulo 16, que Tidme morreu, prevalecendo Ori. Ele governou no lugar, na época em Israel, a qual o rei Asa era o rei de Judá. E diz a Bíblia que este homem, quando ele assumiu, ele fez tudo que era nocivo, que era mal, mais do que todos os reinos corruptos que tinha assumido a Israel. Ele exalava a política, ele trabalhava pela política, e a Bíblia diz que ele constituiu em Samaria um monte, constituiu um santuário, adoração a Baal, porque a Bíblia diz que esse homem, além dele fazer mal, tudo que era nocivo ao Deus Todo-Poderoso, ele era um reinado político e corrupto. Ele adorava ao Deus Baal, ao Deus dos cananeus. E diz a Bíblia que depois do seu reinado, Acabe, o seu filho, assume. E Acabe, assumindo o seu reinado, ele fez pior que o Ori tinha feito. E a Bíblia diz, como se não já bastasse, Acabe se casa com Jezabel. Jezabel, mulher essa de autoridade, mulher que adorava o Deus dos cananeus. Porém, Israel esqueceu-se dos favores de Deus.
O Deus verdadeiro, o Deus a qual tinha tirado o seu povo, os seus patriarcas, com sinais e prodígios da opressão egípcia. Deus a qual tinha prometido para ele uma terra que manava leite e mel. Porém, eles esqueceram dos favores de Deus. E a Bíblia diz que nessa sucessão de 130 anos, houve um período de trevas na terra, aonde tudo estava corrompido. Porém, Deus levanta 30 profetas. Desses 30 profetas, 2 se destacaram. Um era Elias e o outro era Eliseu. E veio a sucessão de milagres, autoridades e prodígio. E diz a Bíblia que Elias, quando se encontrou com Acabe, ele desafiou Baal nas suas especialidades, porque o povo cananeu, eles adoravam o Deus Baal, porque era uma estátua em forma de um touro, a qual dava sua estabilidade para aquele povo, a qual eles criam que ele era o Deus do sol, conhecido como Baal Fedor. Por isso todos os adoravam e veneravam, e eles criam que ele era o Deus da fertilidade e da abundância, porque ele mandava chuva. Então eles criam que as suas plantações eram pomposas e era de farta abundância. Jezabel constituiu um trono para este homem, para este Deus dos cananeus, e passou a adorá-lo, e passou a comprar e a matar os profetas que falavam do Deus verdadeiro de Israel. E diz a Bíblia que Jezabel, ela tinha 850 sacerdotes, a qual comia na sua mesa e só falava aquilo que era aplausível aos seus ouvidos, aquilo que era gracioso e que elevava o seu ego, porque ela era uma mulher de poder, ela era uma mulher autoritária, ela era uma mulher que matava os profetas de Deus, ela era uma mulher que não deixava ninguém adorar ao Deus verdadeiro. Porém, destes profetas, diz a Bíblia que um dia Elias, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo Deus a qual tinha escolhido, conhecendo Deus a qual tinha separado e botado ele de frente com Acabe, ele disse: olha, prepara-te, porque segundo as minhas palavras, durante 3 anos e meio não haverá chuva e nem orvalho sobre a terra, segundo as minhas palavras. Por que Eliseu dizia isso? Porque Eliseu tinha convicção do Deus a qual ele servia. Eliseu dizia as coisas com convicção, com conhecimento de causa. Ele sabia qual era o Deus dos seus patriarcas, ele sabia qual era o Deus a qual ele servia, ele sabia qual era o Deus que tinha colocado a capa sobre ele. E quando Eliseu começa a falar isso, Deus sai em seu coração e diz: olha, tu vai para o rio Querite, e lá eu levantarei corvo para te alimentar. E a Bíblia diz que houve seca na terra. Irmãos, Elias tinha tanta convicção do seu chamado, que ele desafiou Baal nas suas especialidades. Porque a Bíblia diz que Baal, os cananeus, Jezabel, os profetas que comiam na sua mesa, os 450 profetas que profetizavam para ela, diz a Bíblia que eles criam que ele era o Deus da chuva e o Deus do fogo e o Deus da bonança. E segundo as palavras de Elias, não houve chuva, não houve bonança, entendeu? E tudo cessou, tudo parou. Porém, quando o rio Querite secou, diz a Bíblia que Deus desperta ele e diz: vai para Serepta, para a casa de uma viúva, porque lá eu suscitarei ele para te alimentar. Igreja, muitas vezes nós nos encontramos em situações tão adversas. Tem vezes que Deus trata conosco de uma maneira tão especial e tão dura, que nós não entendemos o agir de Deus. Tem vezes que você olha para dentro de você e diz: Deus, eu estou fazendo tudo que é correto. Deus, eu estou orando. Deus, eu estou jejuando. Deus, eu sou dizimista fiel. Deus, eu sou ofertante fiel. Deus, eu não perco os cultos. Eu não perco os ensaios. Por que tanta luta? Por que tanta prova? Eu quero te dizer, igreja, que quando Deus silencia e permite que isso aconteça, que venha a trovoada, que venha o relâmpago, que venha as perseguições, é porque Ele sabe
trabalhando no altar, fazendo tudo, conformidade aos estatutos, às ornamentação da Bíblia, do teu pastor, e alguém chega para ti e diz que você é um perturbador da ordem da igreja, diz que você é um perturbador no trabalho, diz que você é um perturbador no trabalho, eu quero te dizer que quando tu faz a vontade do Deus, tu passa a ser inimigo, alvo número 1 de Satanás. Satanás começa a desfilar, Satanás começa a usar os seus adeptos, Satanás começa a olhar com olhos cobiçosos, porque ele não pode sentir o que você sente, ele não pode fazer o que você faz, ele não pode ver o que você vê, porque você vê pelos olhos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas ele nunca vai conseguir. Ele nunca vai ter o paladar que nós temos, a qual Deus verdadeiro deu para nós. Ele nunca vai ter a visão a qual Deus deu para nós. Sabe por quê, igreja? Porque quando ele pecou num corpo incorruptível. Ele pecou num corpo de glória. Ele caiu lá do alto céu, trouxe a terça parte, nunca mais para lá ele pode voltar. Mas eu e você, ainda que como Elias, muitas vezes fraquejamos, muitas vezes vacilamos, Deus nos perdoa e nós temos certeza que é um Deus todo-poderoso que olha para mim, para ti nesta noite e diz que tu és vencedor. E Ele diz para ti nesta noite, igreja, que não há Acabe, que não há Jezebel, que não há demônio que possa calar tua boca e que possa impedir você de glorificar e adorar o nome santo do Senhor. Aleluia! E a Bíblia diz que de repente Elias ele chega na casa da viúva. E quando ele chega lá, irmão, está ela catando 2 gravetos. Escute o que Deus quer falar contigo nesta noite. Ela diz assim, olha a ousadia do profeta. Ele diz assim, ó, tu prepara, traz minha água, e o primeiro pedaço de bolo que tu preparar, tu traz para mim. Ela disse, meu Senhor, estou eu preparando esse bolinho, porque depois de eu comer, eu e meu filho, nós vamos morrer. Certamente nós iremos morrer, olha a seca. Ele disse assim, olha, depois que tu me deste bolo, não faltará o azeite e nem a farinha na panela. Vocês viram o pastor falando de dízimo? Às vezes nós achamos, eu vi um pastor dizendo esse dia, que às vezes nós achamos que o dízimo de 300, de 200, 150, estou profetizando aqui só dízimo nesse valor, nessa igreja, para a glória de Deus. A gente acha que 300, 150 vai pagar todas as nossas dívidas, né? Vai pagar o cartão de crédito, vai pagar o IPTU, vai pagar o IPVA do carro. Não paga, amados. Porque quem nos sustenta é Deus. Profeta, quem sustenta é Deus. Porque a Bíblia diz que em meio à tribulação o crente viveria pela fé. Elias conhecia o Deus a qual ele servia. Elias, irmão, ele tinha certeza e convicção da autoridade a qual Deus tinha escolhido ele. E Elias tinha um diferencial porque ele obedecia a Deus, irmão. Porque ele tinha convicção. Porque profeta que é profeta, irmão, ele não quer saber para que ele vai falar. Ele abre a boca e diz. Não importa, irmão. Jezabel não. Jezabel, ele comprava os profetas. Porque Jezabel era adoradora de Baal, irmão. Baal, irmão, e Baalis, eles são Deus, a qual ídolos, a qual nós temos que levar e transportá-lo de um lado para outro. Então, para onde Jezabel ia, ela tinha que levar o touro dela. Ela tinha que andar com aquele touro debaixo do braço. Não importa para onde ela ia, ela tinha que andar com aquela coisa debaixo do braço. Elias, irmão, ele podia estar na caverna, ele podia estar na beira do Querite, ele podia estar na casa da viúva. O Deus Todo-Poderoso, a presença do Senhor é que levava ele. A presença do Senhor é que conduzia ele. A presença do Senhor é que falava com ele, amado. Era o Espírito de Deus que guiava os seus passos por onde ele tinha que trilhar. E a Bíblia diz que ele disse assim, olha, cara, eu estou desafiando. Leva os 850 sacerdotes e os 450 profetas para o Carmelo. E diz a Bíblia, irmão, que lá eles prepararam o altar. E aquele
povo se retalhava, aquele povo se cortava chamando Baal pela manhã inteira, mas Baal não pôde responder. Mas a Bíblia diz que quando Elias clamou ao Deus do céu, na especialidade de Baal, o fogo desceu e consumiu todo o holocausto e toda a água que estava pelo dedo, e aquele povo pode gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E diz a Bíblia que Acabe fez Jezabel saber tudo o que Elias tinha feito com seus profetas. Porque ele não só envergonhou e derrotou, como ele matou na beira do Quizon. E a Bíblia diz, amados, que quando ele sumiu no meio do deserto, da penumbra, do sol, escaldante, cansado, com fome, com medo da morte, porque o diácono Tiago, no livro de Tiago, capítulo 5, me parece que versículo 17, ele diz assim: Elias era um homem propício às mesmas fraquezas que nós somos. Ele também sentiu medo da morte, porque ele sabia a autoridade que toda aquela região, irmão, exercia sobre a vida de Jezabel. E ela procurou matar a vida dele. Mas em meio a lutas e tribulação, sempre Deus prepara um pé de zimbro para nós descansarmos. E aquele zimbro, irmão, foi uma providência de Deus para o descanso de Elias. E diz a Bíblia que ele comeu pão e comeu água, e o anjo o despertou. Eu quero te dizer, igreja, que meio uma sociedade corrupta, que a correnteza muitas vezes das adversidades nos arrasta para baixo, levando muitas vezes a nossa fé, o nosso amor, a nossa autoridade, mas nós somos os remanescentes de Deus, e temos que não pagar ao contrário, nós temos que narrar, remar o nosso barco ao contrário, e saber que tem um Deus, que quando não tem corvo e nem viúva, ele prepara anjo. Pode acabar sem os corvos, pode acabar sem as viúvas, mas os anjos ainda estão na terra e no céu, para alimentar os seus profetas, para alimentar aqueles que creem, que buscam o Deus Todo-Poderoso. Ainda há anjo, irmão, que nos sustenta e nos alimenta. Então nós não devemos acovardar em meio a tantas circunstâncias. Você acha que é diferente daquela época, irmão? 756 não é não antes de Cristo. Não é não, querido. Hoje nós temos no nosso país com governantes corruptos, homens com o coração perto dos seus favores e longe dos deleites de Deus. Aleluia, Deus. A Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 1. A Bíblia diz, eu vou até ler com a igreja, para que a igreja saiba como Paulo era catedrático e sábio em suas palavras. Paulo, amados e queridos irmãos, ele pregando para os judeus, ele olhou e disse assim: olha o futuro de Israel. Te digo, pois, Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes o conheceu. Ou não sabeis que as escrituras diz que Elias fala com Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram todos os teus profetas, derribaram os teus altares, só eu fiquei e busco a minha vida. Mas que ele diz a resposta divina: reservei 7.000 varões que não se dobraram e nem se encurvaram os seus joelhos e nem beijaram a Baal. Quando Elias achou que estava sozinho, quando Elias viu a trovoada, quando Elias viu os relâmpagos, quando Elias viu, irmão, que realmente Jezabel queria matá-lo, que ele entrou no profundo daquela caverna. De repente Deus pode estar falando de uma forma ilustrativa para nós entendermos. Irmão, olhe para você hoje. Qual a caverna que você vê o seu irmão? Qual a caverna que você vê a sua igreja hoje? Qual a caverna que você vê aqueles que você pregou? Aqueles que você falou do amor de Cristo? Aqueles que você lutou, jejuou, irmão, que você falou que Jesus cura, que Jesus sara, que Jesus liberta?
E na primeira cilada, na primeira tribulação, irmão, ele desistiu e esqueceu dos favores de Deus. Elias foi sujeito a esta fraqueza. E Deus diz assim: olha, Elias, não temas, sai desta caverna, vai, porque eu já tenho desprovido de outro rei para Israel, eu já tenho desprovido de outro rei para Judá, e já tenho o teu sucessor, te levanta daí, para de covardia, porque nos momentos mais difíceis da tua vida eu não deixei tu passar sede, eu não passei tu passar fome, eu te levei para a casa de uma viúva, e tu viu a minha mão, que a minha mão e meu poder era contigo e era na vida dela, eu te usei para ressuscitar o filho da viúva, eu te usei para descer fogo do céu, e consumir todo aquele holocausto, e envergonhar toda aquela nação pagã diante dos teus olhos. Por que que agora, por tão pequenas coisas, tu vem entrar dentro da caverna? Igreja, glorifica a Deus nesta noite. Porque aqui é um povo que sabe que nunca se curvou diante de Baal, que não tem se curvado diante de Baalis, que não tem se curvado diante das adversidades. Irmãos, se nós fizermos um retrospecto aqui de tudo que Satanás, vamos dizer só no ano de 2011, tem feito contra o nosso ministério, contra o nosso trabalho, contra o nosso lar. Não é fácil, queridos. Mas nós não nos curvamos diante dos Baals que estão por aí, diante dos governos corruptos que estão por aí, diante de uma sociedade corrompida que está por aí. Sabe por quê, irmão? Porque nós sabemos que há um Deus que zela pela sua igreja. Há um Deus que diz que você é a menina dos seus olhos. Há um Deus que nos alimenta com pão, com água, não importa. Mas nós sabemos que Ele é o Deus da multiplicação. E que Ele nunca vai deixar faltar o azeite e nem a farinha na botija. Ele é o Deus, irmão, que nunca vai nos deixar sozinho. E se não tiver uma viúva do nosso lado, se não tiver um corvo para trazer pão assado, carne assada fresquinha, irmão, Deus suscitará anjo como suscitou para Abraão, seu filho. Mas Ele não deixa o céu desamparado, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas, porque Ele é fiel para cumprir, irmão, aquilo que Ele te prometeu. Aleluia. Amados, olha, eu e Napoleão, esse rapaz que vocês estão vendo aqui, Napoleão era 18 anos budista. 18 anos no budismo. Napoleão, ele é especial. Ele mora lá no Bougainville, detrás do Banco Itaú. A minha igreja é no Periolo. Você não sabe quantas pessoas eu tenho sadia, mas no dia que ele não tem gasolina, ele vai a pé. Mas ele não falta um culto de oração, um culto de ensino. Ele é o design do nosso ministério. Ele faz coisas lindas que você não avalia. Tem pessoas que olham para ele e não dá valor, não vê o que é Napoleão. Mas se você visse numa igreja pequenininha na beira da praia, lá em Bertioga, aonde ele pregou e começou a falar do amor de Deus, pessoas lindas, pessoas fortes, pessoas de bem financeiro, irmão. Só porque o mar está em revolto lá, a maré estava correndo risco de naquele dia de chegar mais próximo da igreja, ninguém foi para a igreja. Napoleão estava lá falando do amor de Deus, tremendo, porque ele toma remédio. Napoleão é especial, ele tem o mal do Pax. Mas se eu, o pastor, dizer, Napoleão, você vai em tal lugar e vai fazer isso, ele está lá, irmão. Sabe o que é isso, irmão? É convicção do chamado de Deus. Quando nós conhecemos ele não conhecia nada da Bíblia. Esse versículo que ele leu aqui no livro dos Hebreus, quando eu comecei a discipular ele, foi o primeiro versículo que eu li para ele. E naquela mesma madrugada, ele congeladinho ali, irmão, ele não podia nem se mover. Porque quando ele congela, o pastor pega ele no colo e vai, bota agora dentro do carro, vai dirigir o carro dele, eu vou dirigir o meu atrás para voltar com o meu esposo. E o pastor quantas vezes sobe com ele no elevador. Todo mundo já sabe a dificuldade de Napoleão, mas ele não sabe dizer não para a obra de Deus. Ninguém viu o Napoleão reclamar, ninguém viu o Napoleão dizer eu não posso. Eu nunca vi o Napoleão olhar para o pastor e dizer, pastor, hoje, olha, eu estou cansado. Ele liga e diz assim, olha, pastor, eu estou congelado, mas se o senhor vir me buscar, eu vou. O Napoleão, irmão, é um exemplo na nossa congregação. E aonde nós vamos, irmão, nós levamos eles. Olha, tem vezes que eu venho de São Paulo dirigindo, e
Ele vem dormindo atrás com o Samuel. E o pastor roncando também na frente, ali do meu lado. Porque toda vez que ele vai para São Paulo, só eu que pego a BR. A viagem, às vezes, é para durar 12 horas, né, Napoleão? Dura quase 24 horas, porque às vezes ele desce, irmão, ele congela e nós temos que esperar a boa vontade dele. Mas em tudo nós damos graça, porque ele não sabe dizer não para a obra. É um filho que Deus me deu. Quando eu falei assim, olha, Brice, eu sei, se o Napoleão não veio porque ele está congelado. E nós começamos a ligar. E ele não atendeu, eu falei, ele está congelado e não aguenta nem atender o telefone. Mas quando eu vi ele aqui, irmão, e que o pastor deu oportunidade para ele, o meu coração exulta no Senhor. Porque a esposa de Napoleão e os seus filhos ainda são budistas. Mas eu sei que Deus, pela fé de Napô, pela perseverança de Napoleão, Deus vai entrar naquela casa, irmão. Vai quebrar toda essa atadura satânica. Vai quebrar todo espírito do budismo. Vai quebrar todo espírito da idolatria. E da mesma maneira que Deus usou Elias, irmão, e viu todo o trono de Baal ser destruído, eu vejo a glória do Senhor manifestando na casa de Napoleão e na casa daqueles que estão aqui. Que a sua família ainda não serve ao Senhor. E vocês vão poder dizer só o Senhor é Deus, porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amados e queridos irmãos, você é descendência de Abraão. É pela fé que você crê que você é filho do Deus vivo. É pela graça que nós somos salvos. Porque ele falou aqui, olha, assim pois também agora neste tempo ficou o resto segundo a eleição da graça. Mas se é por graça e não pelas obras, de outra maneira a graça já não é graça, é graça, irmão. Ninguém é mais salvo pelas obras. Porque antigamente, irmão, quem tinha mais carneiro para ofertar, quem tinha mais carneiro, mais pombas para sacrificar, tinha mais vida na terra. Hoje não, nós vivemos pela nossa obediência. Hoje nós vivemos pela nossa submissão a Cristo. E se você crê nisso nesta noite, igreja, se coloque de pé e comece a dar o brado da vitória. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Porque em meio à sucessão de tantas coisas corruptas, ainda há um povo fiel na terra que glorifique e adore o Deus Todo-Poderoso. Eu quero chamar uma irmã aqui para louvar, não sei quem eu vou chamar. Uma irmã que tem uns... Nem tu, amada. É maravilhoso, Deus! Eu quero que a igreja nesta noite se coloque de pé aqui na frente. Deus, tu é lindo e maravilhoso! Glória a Jesus! Eu quero orar pela tua vida nesta noite, igreja. Você crê que ainda há anjo? Você crê que ainda há corvo, irmão? Eu cheguei aqui na cidade de Cascavel no início de sábado. Um carrinho que eu trouxe, eu doei para a obra, porque o meu pastor disse assim: a visão não foi tua, minha filha, tu não é missionária, vai para o joelho. E eu falei: obrigado, Senhor, tu falaste comigo hoje. E eu fui para o joelho e Deus vendeu o meu carro por R$3.000 acima do valor do mercado. E Deus nunca deixou eu ficar sem carro, irmão. É verdade ou não é, Leonice? Irmão, eu estou 6 anos aqui. Agora, no dia 18 de maio, vai fazer 7 anos que eu estou aqui. Deus tem nos agraciado com um ministério abençoado. O ano passado eu ganhei 4 terrenos. Abençoado. E esse ano de 2012, nós estamos só construindo igreja, para a glória de Deus. Estamos construindo uma de 2 pisos em Santos, para a glória de Deus. Estamos construindo um em Alpiquiri, um em Moarama. O terreno em Axis ainda não começou, só pagamos os impostos. Estamos com o projeto de um aqui para o Tarumã, que ganhamos o terreno, que só começamos a construir em outubro. Terminamos a igreja sede, todas fora do aluguel. E Deus já me deu a minha casa, a glória de Deus. Tinha dia que não tinha anjo nem viúva, mas Deus levantava os corvos e me alimentava, meu Deus. Hoje eu tenho para dar e emprestar. E não tomo mais emprestado, para a glória de Deus. Irmãos, mas só eu e Jesus sabem. Quantas vezes Leonice não chegou, irmão, eu não tinha leite de Samuel. Porque quando eu casei com o pastor, o médico tinha dito: ó, ela não pode ter mais filho.
eu era ligada. É desligado o povo que chama, né? Lá no norte que chama ligado. E eu falei, nós vamos lá no pastor presidente dele. Eu falei, você está sabendo que você não vai me cobrar filho? Tu é jovem, eu não posso te dar filho. Não, tá tudo bem, tá na bênção. 6 meses que nós estávamos casados, veio o rapinha de tacho, o Samuel, já tem 5 anos. Então Deus faz essas coisas, não faz, pastor? Deus opera milagre na vida daqueles que o servem com obediência e submissão, irmãos. Amém? Então, igreja, nesta noite, abre o teu coração, porque Deus quer que você saia daqui com o vaso transbordando. É, Deus. Deus, digo que eu não vejo a luz do dia. Olha a igreja, Deus, a minha alegria, tentando ver meus sonhos mas eu não ouvi a voz quando aquela praga depois de 4 dias você acha que enxergar, mulher? E tenho visto o filho teu celeiro. Tenho visto o filho desejando o coração, mas eu te digo
ore por nós, porque eu, o pastor e o Napoleão estamos viajando para São Paulo, para a nossa convenção, que antecipou. E vamos pegar a BR mais uma vez, né? E eu peço as orações dos irmãos e agradeço imensamente a Deus pela vida da missionária Leonice, pela vida do pastor Altamir. E que no próximo ano, irmão, e que amanhã e a depois, Deus possa usar suas servas, seu servo, com poder, com graça, com glória. E que venha abençoar o ministério do pastor, o ministério do outro pastor que ali está, amém? E todos os irmãos que aqui estão. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Agradeço a minha igreja que veio aqui comigo, as irmãs, a irmã Inês, missionária, a irmã Pris, a irmã Noeli, todos que me acompanharam, o irmão Edson, todos que vieram comigo, amém? Obrigado, pastor. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua esposa e a sua igreja, que no próximo ano, pastor,